Mi chiede come va, sai già come va. Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre Sanremo. Todos os anos, né, desde quando eu comecei a acompanhar em 2019, eu venho trazendo leves surtos pelos meus stories. Mas eu tô achando que é pouco. Então eu decidi compilar tudo em um vídeo pra não se perder, sabe? E embora aqui no nosso país não seja tão comentado ou acompanhado, eu acompanho. E ficar só ali nos destaques eu acho pouco. E então esse vídeo aqui é mais pra poder inteirar o que eu vou falar nos próximos, tá? Como são muitas coisas, pra não ficar um vídeo de 32 horas, eu dividi em 3. Então eu dividi em 2019 e 2020, que foram os 2 primeiros anos que eu comecei a acompanhar. Depois vem 2021, quando eu comecei a entender o regulamento, comecei a acompanhar com uma profundidade maior, e este ano de 2022, né? Então o vídeo é maior mesmo e os surtos são maiores também. De todos, eu tenho um panorama que eu faço anualmente no meu site, lá no Relatos Datados. Aqui eu só vou compilar os meus stories mesmo. Então, vai ter vídeo de qualidade duvidosa? Obviamente. Vai ter umas narrações minhas, às vezes eu vou aparecer no meio, mas só para contextualizar, né, para não ficar algo vendido. O que é o Festival de Sanremo, na verdade, né? A gente tem que começar por aí. O festival, ele é super tradicional no país, tem mais de 70 anos de existência e ele junta diversos artistas para competirem entre si. E aí o campeão sempre, além de ganhar o tão sonhado, né, o troféu Sanremo, ele é classificado para competir na Eurovision. Eu utilizo, e eu sempre falo disso, utilizo como ferramenta de conhecer novos artistas e conhecer música boa. A gente vê coisas muito inusitadas, coisas bem inovadoras. Eu gosto muito de música e gosto muito de música italiana, e ter esse festival como um aporte para esse tipo de consumo, é por isso que eu acompanho. Ele acontece no Teatro Ariston, que é um teatro assim lindíssimo e super conhecido na cidade de Sanremo, lá na costa da Itália. Normalmente são 5 dias de evento, vai de terça a sábado, varia o número de competidores. Nesse ano de 2022 foram 25 competidores. Eles apresentam uma música inédita dos 5 dias. O primeiro e o segundo dia são divididos. Então metade dos participantes se apresentam no dia 1, no dia 2 a outra metade se apresenta pela primeira vez. No dia 3, na quinta-feira, todos os 25 se apresentam. E aí tem a primeira classificação geral. No dia 4, que é na sexta-feira, é a noite de covers, que pra mim é a noite favorita. Até 2020 era um cover de um clássico do Sanremo. Em 2021 isso mudou, podia ser qualquer música italiana. E agora em 2022 podia ser qualquer música nacional italiana ou internacional. É a noite assim que eu mais gosto, porque eles não cantam sozinhos, eles podem trazer algum convidado pra cantar junto com eles. Muita música boa mesmo, e é uma delícia de você ver repaginado com outras pessoas, com artistas de outras gerações. Fora que essas parcerias também podem ter esse mix de gerações, é lindo demais. No sábado é a grande final. Todo mundo se apresenta, tem a classificação geral até o 4º lugar, e aí os 3 finalistas, né, acabam sendo apresentados de forma aleatória, a sua pontuação é zerada, e aí tem uma nova rodada de votação. Eu comecei assistindo pelo ano de 2019, única e exclusivamente por conta de Il Volo. Eu sabia que eles iam competir, mas eu não conhecia o festival. No fim, eles ficaram em 3º lugar, mas eu curti demais. E eu acho que o que me instigou a permanecer assistindo e acompanhando nesses outros anos foi o resultado específico dessa edição. O vencedor foi Mahmood, que hoje é um dos meus cantores, assim, favoritos. E em segundo lugar ficou o Último, que também é um dos meus queridinhos, assim. Na época a gente conseguia ver a pontuação, a porcentagem no rodapé da imagem. Depois dessa edição, nunca mais eles colocaram a porcentagem, então, na televisão. Por isso que há bastante questionamento em questão da contagem de voto. Mahmood ficou com 17% de voto. E o Último ficou, tipo,
54, alguma coisa assim. Foi, tipo, uma diferença brusca. Assim. Quando anunciaram que ele tinha ficado em segundo, ele sumiu do palco completamente. E eu fiquei assim, sem saber. Primeiro que eu não conhecia nenhum dos dois. Então, pra mim, eu tinha lido errado, tinha visto errado mesmo. Mas eu printei a tela e depois eu fui dar uma pesquisada e não vi errado. Tava essa pontuação mesmo. Não teve investigação a respeito e morreu desse jeito. Algo que ficou muito falado na época também foi a questão de xenofobia. Mahmood, ele é italiano, mas o seu pai é árabe, então ele tem uma ascendência árabe, mais precisamente egípcia. O grande questionamento nas redes sociais, principalmente no Twitter, foi de que ele não devia ter ganho porque ele não é 100% italiano. A partir disso, eu comecei a acompanhar sempre. O último nunca mais vai voltar. Ele já declarou isso, que nunca mais vai competir no Sanremo. É um cara, assim, fantástico. Então agora a gente vai pra 2020. Eu já comecei a acompanhar um pouco antes mesmo do festival, então eu já participava, né, das coisinhas, fui me preparando esquenta com a playlist, fui vendo alguns GIFs, as maratonas que eles estavam fazendo sobre os campeões dos anos anteriores, das décadas anteriores, a celebração, né? Então era o aniversário de 70 anos do festival, então foi tipo super especial para eles. E eu aproveitei para conhecer artistas novos. Alguns eu já conhecia, como a Elodie, que claro, eu tava torcendo para ela, mas eu acabei conhecendo uma pessoa incrível que hoje é uma das minhas artistas favoritas, que é a Levante, com aquela música maravilhosa, Tiki Bum Bum. Eu achei incrível, porque claro, teve a apresentação do Tiziano. A participação do Tiziano foi muito importante, assim, principalmente para a carreira dele, porque ele estava bem parado há algum tempo por conta do seu problema, né, com o alcoolismo e a depressão. Ele se isolou em Los Angeles, junto com, na época, seu noivo, né. A participação dele como convidado especial no Sanremo foi, assim, um retorno mesmo. Foi a primeira apresentação dele depois de todo esse trauma. E ele conta disso de uma forma muito mais detalhada, muito mais propícia no seu documentário, Ferro, que foi lançado em novembro de 2019. É um documentário super sentimentalista, super lindo, muito profundo. Conheci artistas novos como Mauro Landolo. Ele, na verdade, entrou com o Levi Braccioni. Pra quem não conhece, ele é um intérprete de Libras e ele trabalha muito com teatro, com músicas, com esse tipo de interpretação. Em 2020, quem acabou ganhando foi o Diodato. Dizem as más línguas que ele teve um relacionamento com o Levante e aquela música foi pra ela. Todo esse panorama eu falei também lá no meu site, no Relatos Datados, e agora a gente vai para 2021.